Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio da leitura do livro Caminho, Verdade e Vida, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Esse é um trabalho da Associação Médico Espírita de São Paulo e para mim é uma grande satisfação poder estar participando dele. Antes de começar a leitura, eu gostaria de fazer uma pequena prece, solicitando o amparo do alto, para que a gente possa ser intuído, para que a gente possa usufruir da sabedoria de Deus, para entender e colocar em prática em nossas vidas os ensinamentos que aqui serão passados. Muito gratos, vamos fazer o melhor trabalho que a gente conseguir, que assim seja, graças a Deus. Hoje a gente vai ler o capítulo 14, Em Ti Mesmo. Tens fé? Tem-na em ti mesmo diante de Deus. Isso está em Paulo, Romanos 14, 22. No mecanismo das realizações diárias, não é possível esquecer a criatura aquela expressão de confiança em si mesma e que deve manter na esfera das obrigações que tem de cumprir à face de Deus. Os que vivem na certeza das promessas divinas são os que guardam a fé no poder relativo que lhes foi confiado e, aumentando pelo próprio esforço, prosseguem nas edificações definitivas com vistas à eternidade. Os que, no entanto, permanecem desalentados quanto às suas possibilidades, esperando em promessas humanas, dão a ideia de fragmentos de cortiça, sem finalidade própria, ao sabor das águas, sem roteiro e sem ancoradouro. Naturalmente, ninguém poderá viver na Terra sem confiar em alguém de seu círculo mais próximo, mas a afeição, o laço amigo, o calor das dedicações elevadas não podem excluir a confiança em si mesmo diante do Criador. Na esfera de cada criatura, Deus pode tudo. Não dispensa, porém, a cooperação, a vontade e a confiança do filho para realizar. Um pai que fizesse mecanicamente o quadro de felicidade dos seus descendentes exterminaria em cada um as faculdades mais brilhantes. Por que te manterás indeciso se o Senhor te conferiu este ou aquele trabalho justo? Faze-o retamente, porque se Deus tem confiança em ti, para algumas coisas deves confiar em ti mesmo diante dele. É um texto muito interessante que fala do nosso amor próprio, da nossa fé em nós mesmos, né? Então, começa a citação de Romanos: tens fé? Tem-na em ti mesmo diante de Deus. Então, se você tem fé, é muito importante que você tenha fé em si mesmo também diante de Deus, né? No mecanismo das realizações diárias, não é possível esquecer a criatura aquela expressão de confiança em si mesmo e que deve manter na esfera das obrigações que tem de cumprir à face de Deus. Ou seja, na nossa vida diária, é muito importante a gente manter fé em nós mesmos, confiança em nós mesmos, para realizar o trabalho que nos cabe, né? E ele continua: os que vivem na certeza das promessas divinas são os que guardam a fé no poder relativo que lhes foi confiado. Então, os que vivem na certeza das promessas divinas guardam em si mesmo a fé que vão conseguir realizar as coisas, né? E além dele ter a fé que vai conseguir, ele, através do próprio trabalho, do próprio esforço, prossegue nas edificações definitivas e vai aumentando essa fé, né? Os que, no entanto, permanecem desalentados quanto às suas possibilidades, esperando em promessas humanas, dão a ideia de fragmentos de cortiça. Ou seja, aquele que não tem fé em si próprio, ele é como uma folha seca ao vento. Ele diz aqui, é como um pedaço de cortiça flutuando na água, não tem nenhuma serventia, não tem nenhuma razão de ser, né? Então nada, tá muito, uma coisa muito desperdício, né? Naturalmente, ninguém poderá viver na Terra sem confiar em alguém de seu círculo mais próximo, mas a afeição, o laço amigo, o calor das dedicações elevadas não podem excluir a confiança em si mesmo diante do Criador. Então, é claro que a gente precisa de amigos, a gente precisa de apoio, a gente precisa
da ajuda de Deus, mas a gente não pode nunca esmaecer, não pode nunca perder a nossa confiança em nós mesmos, né? Isso é muito importante para nos dar força para conseguirmos cumprir os desígnios de Deus planejados para a nossa própria vida. Na esfera de cada criatura, Deus pode tudo. Olha que interessante isso. É claro que Deus pode fazer o que quiser para cada criatura, não é? Deus poderia pegar cada um de nós e levarmos da extrema ignorância à angelitude num estalar de dedos. Poderia. Mas isso teria valor intrínseco para cada um de nós, quer dizer, nós poderíamos reivindicar esse progresso. E se nós tivéssemos esse progresso por um passe de mágica, será que nós estaríamos aptos a ajudar alguns irmãos que talvez estivessem atravessando situações que a gente nunca atravessou? Então, na esfera de cada criatura, Deus pode tudo. Não dispensa, porém, então, Deus pode tudo, mas Deus não dispensa a cooperação, a vontade e a confiança do filho para realizar. Então, Deus pode fazer o que quiser, mas a gente tem que fazer a nossa parte, porque existe uma coisa chamada livre-arbítrio, né? Se Deus fizesse por nós, a gente estaria negligenciando o nosso livre-arbítrio. A gente tem que ter a vontade, a gente tem que ter a iniciativa, a gente tem que buscar a evolução, não é? E aqui ele dá um exemplo. Um pai que fizesse mecanicamente o quadro de felicidade dos seus descendentes exterminaria em cada um as faculdades mais brilhantes. Claro, se um pai fizer todo o trabalho pelos filhos, ele está bloqueando, ele está, por assim dizer, desperdiçando, não utilizando o potencial, o brilhante potencial que cada um teria, porque ele não teve a oportunidade de colocar nada em prática. O pai fez tudo, ele recebeu tudo de mão beijada, então ele desperdiça as mais brilhantes faculdades que eventualmente ele teria, né? Por que te manterás indeciso, se o Senhor te conferiu este ou aquele trabalho justo? Então, se o Senhor te conferiu uma missão, uma tarefa, por que você vai ficar indeciso? Deus não dá um peso maior do que a gente pode carregar, né? Deus dá o frio conforme o cobertor, nunca vai exigir mais do que a gente é capaz de realizar. Portanto, a gente tem que ter fé na gente mesmo, que a gente vai conseguir cumprir os desígnios de Deus, cumprir a nossa tarefa e caminhar em direção à evolução, né? Por que te manterás indeciso se o Senhor te conferiu este ou aquele trabalho justo? Faze-o retamente, porque se Deus tem confiança em ti para alguma coisa, deves confiar em ti mesmo diante dele. Então, se Deus confia em você para você realizar algum trabalho, você precisa confiar em você mesmo, porque senão seria colocar em dúvida a capacidade de Deus de confiar em alguém como nós, né? Bom, gente, eu espero sinceramente que vocês tenham entendido esse texto. Ele não é um texto muito fácil, a grande parte dos textos do Emmanuel não são textos muito simples de entender, não é? Esse, particularmente, não é um texto simplesinho. Então, eu recomendo, se você tiver oportunidade, que você possa ler esse texto, né, diretamente da fonte, e, eventualmente, assistir esse vídeo novamente e tentar extrair daqui os ensinamentos, né, o entendimento. Esse livro que eu estou mostrando é uma edição bem antiga, não é? Então, a edição mais moderna é uma capa verde, enfim, mas é o mesmo texto, né? Bom, nós gostaríamos de agradecer o amparo, o apoio do plano espiritual, que nos possibilitou gravar essa pílula, e nos colocamos à disposição para continuarmos nesse trabalho na seara do Pai. Que o nosso esforço possa ser reconhecido e que a gente possa, através desse esforço, através da autoconfiança, construirmos a nossa evolução. Que assim seja, graças a Deus. Amigos, foi um grande prazer estar com vocês aqui. Eu espero vocês na próxima oportunidade com mais uma pílula do Caminho, Verdade e Vida. Um abraço e até a próxima.